Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas de M-equações N incógnitas, ou seja, mais do que sistemas dos 2x2, cujos links estão aqui na descrição, caso vocês queiram consultar. E nós vamos falar de um dos métodos para resolver sistemas que tenham mais de duas equações e duas incógnitas, que é o chamado método da eliminação gaussiana ou eliminação de Gauss. Então vamos lá. O que é um sistema linear M por N? Um conjunto de M equações lineares N incógnitas, as quais estou chamando aqui de x1, x2 até xn, é chamado sistema linear de M equações e N incógnitas. Então, eu dei aqui alguns exemplos dos tipos de sistema que a gente pode ter, fazendo o M e o N variar. É importante lembrar que não necessariamente o M e o N são iguais, podem ser diferentes. Então, eu tenho aqui nesse primeiro exemplo, 3 equações e 3 incógnitas, que me faz ter um sistema linear 3 equações e 3 incógnitas. O segundo exemplo, eu tenho 2 equações e 4 incógnitas, que é um sistema, então, com 2 equações e 4 incógnitas. Para todo sistema linear, a gente pode associar uma matriz aos coeficientes desse sistema, uma matriz associada às variáveis e uma matriz associada ao lado direito do sistema, ou seja, aos coeficientes eu associo uma matriz, depois eu tenho uma matriz com as variáveis e uma terceira matriz associada ao lado direito desse sistema. Então, se eu tenho aqui um sistema 2x2, 5x mais 4y igual a 1, 3x mais 7y igual a 2, podemos associar as matrizes A, que tem a coluna 5, 3, a coluna 4, 7, chamada matriz incompleta, e uma matriz B, que seria a dos coeficientes, que é essa matriz A, associada com o lado direito, ou seja, o lado após o igual, ou seja, já tem uma coluna que é 1, 2. Essa matriz B ela é chamada de matriz completa, quando a gente pega, então, os coeficientes e o lado direito. Tá? É possível associar também uma matriz de uma coluna e a quantidade de linhas, aí, dependendo da quantidade de incógnitas, que é essa matriz aqui, XY, tá? Então, considerando o mesmo sistema anterior, eu pego, então, coloco só os coeficientes, em função de eu ter 2 equações e 2 incógnitas, eu vou gerar uma matriz 2x2 para os coeficientes, eu vou gerar uma matriz coluna para as variáveis x e y, e do lado direito também vou gerar uma matriz coluna para esse lado direito. O lado direito e as variáveis são sempre duas matrizes colunas, uma coluna e a quantidade de linhas das variáveis. Essa matriz que representa os coeficientes é que ela pode ter tamanhos diferentes dependendo da quantidade de variáveis e equações que nós temos. Para fazer a resolução de um sistema com mais de 2 variáveis, recomendo que você assista o vídeo dos sistemas 2x2 aqui no link dessa descrição. E agora a gente vai falar então do método chamado eliminação de Gauss. Para motivar a criação do sistema que nós vamos utilizar como exemplo para esse método, eu tenho o seguinte: uma loja vende certo componente eletrônico que é fabricado por 3 marcas diferentes, as marcas A, B e C. Um levantamento sobre as vendas desse componente, realizado durante 3 dias consecutivos, revelou que no primeiro dia foram vendidos um componente da marca A, 2 da marca B e 3 da marca C, arrecadando-se R$ 260. Então, essa primeira equação aqui, ela é a matematização da primeira sentença. Segunda sentença. No segundo dia, foram vendidos 2 componentes da marca A, um da marca B e um da marca C, resultando um total de vendas igual a 150. Então, a segunda equação aqui também revela a tradução do que a segunda afirmação do problema nos dá. Por fim, a terceira afirmação: no terceiro dia foram vendidos 4 componentes da marca A, 3 da marca B e 1 da marca C, no total de R$ 290. Então, a terceira equação fala sobre essa terceira afirmação. Qual é o preço unitário do componente fabricado por cada uma das marcas A, B e C? Então, agora, a gente vai desenvolver o método da eliminação de Gauss a partir desse sistema que nós montamos, considerando as afirmações dadas sobre as marcas A, B e C. Primeiro passo, aí, nós vamos construir a representação matricial para esse sistema. É indispensável que a gente utilize essa representação para utilizar o método. Passo 1.
utilizar a representação matricial para o sistema. Qual representação matricial nós vamos utilizar? A da matriz completa. Eu vou ignorar a parte das variáveis, eu vou pegar a minha matriz completa, que é a matriz com os coeficientes e a última coluna com o lado direito. E é essa matriz que nós vamos compor aqui no passo 1. Então, eu tenho aqui, na primeira coluna, nós vamos colocar os coeficientes equivalentes à variável A. Então, 1, 2 e 4. Segunda coluna, os coeficientes para a variável B. Então, 2, 1 e 3. A terceira coluna, os coeficientes para a variável C. Então, 3, 1 e 1. Nós vamos colocar aqui um pontilhado e, após o pontilhado, nós vamos colocar o lado direito. 260, 150 e 290. Agora, qual é o objetivo desse método? Esse primeiro elemento de cada linha, ele deve ser sempre igual a 1. Nós vamos chamar esse elemento de 1 principal, inclusive. Se eu olhar para a minha primeira linha, o meu primeiro elemento diferente de 0 já é 1. Então, ok. Abaixo desse meu primeiro elemento, diferente de 0, todos os demais devem ser iguais a 0. Então, o nosso objetivo aqui vai ser eliminar esse 2 e eliminar esse 4. Nós vamos fazer isso em 2 passos diferentes. No primeiro passo, a gente vai eliminar esse 2 e ali colocar um 0, mas não é simplesmente trocar, obviamente, o 2 por 0. A gente vai fazer um cálculo, gerar um sistema equivalente. É importante que vocês saibam que esse método ele vai gerando sistemas equivalentes ao primeiro sistema. Então, ele carrega a propriedade de, no final do desenvolvimento, a gente obter a solução para um sistema igual, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha segunda linha, que é esta, por uma nova linha. E de que maneira essa nova linha vai aparecer? Essa minha nova linha, vou até trocar a cor aqui, a minha nova linha, que eu vou chamar de L2, vai ser igual a menos 2 vezes a primeira linha. E por que eu botei 2 vezes a primeira, mais a segunda? Por que eu botei 2 vezes a primeira? Qual é o número que eu somo com 2 que dá 0? É o número menos 2. Então, eu vou pegar a primeira linha, multiplicá-la por menos 2. Aí, como eu tenho 1 aqui, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Ao somar com 2 de baixo, isso vai dar 0. Tá? Então, o resto dos resultados não me interessa. Me interessa aparecer esse 0 na primeira. E, para isso, eu tive que multiplicar a primeira linha por menos 2. Sendo assim, agora a gente vai, então, fazer esse cálculo que eu indiquei aqui para gerar uma nova segunda linha. Menos 2 vezes 1 mais 2 vai dar 0. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, mais 1, menos 5. Agora, vamos até pegar a calculadora aqui para nos dar uma auxiliada, né? Eu vou ter menos 2 vezes 260 mais 150. Isso vai dar menos 370, ok? Então, aqui a gente eliminou o 2 que nós gostaríamos, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa para eliminar esse 4. De que maneira? Eu vou substituir essa terceira linha também por uma nova linha, a partir da primeira, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o número que eu somo a 4 e que dá 0? Ah, esse número é menos 4. Então, vamos multiplicar a primeira linha por menos 4 e somar a terceira. Então, essa minha nova linha, que eu vou gerar aqui, vou chamá-la de L3, ela vai ser obtida como?
menos 4 vezes... Deixa eu só aumentar aqui. Menos 4 vezes a primeira linha mais a terceira. E aí, feito isso, agora a gente vai fazer os cálculos e obter essa nova terceira linha. Então, menos 4 vezes a primeira e mais a terceira antiga. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 mais 1, menos 11. E aí, agora, vamos fazer o cálculo na calculadora. Menos 4 vezes 260 mais 290. Vai dar, então, aqui, menos 750. E aí, a gente obteve 1 e abaixo dele todos os zeros, que é o objetivo do método, certo? Agora que a gente fez a primeira coluna como nós gostaríamos, a primeira linha tem como primeiro elemento diferente de zero o 1. Isso deve acontecer também para a segunda linha. Então, esse meu elemento aqui, menos 3, ele deve ser igual a 1. Qual o número que eu divido por menos 3 para que ele seja igual a 1? Se eu dividir ele por ele mesmo, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai gerar uma nova segunda linha, considerando a divisão, então, pelo valor de menos 3. Então, repito a primeira, ela já está do jeito que eu gostaria. Agora, eu vou colocar aqui ao lado, deixa eu só colocar um pouco acima aqui. Eu vou escrever o seguinte. A minha nova L2, eu vou simplesmente receber a linha antiga dividido por menos 3. Então, fazendo isso, eu vou até colocar da mesma cor aqui o resultado. 0 dividido por menos 3 dá 0. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Menos 5 dividido por menos 3 vai dar 5 terços. E 370 dividido por 3 não vai dar conta exata, vai dar 370 sobre 3. A gente apenas dividiu, os dois sinais são negativos. Então, já tenho aí uma segunda linha como nós gostaríamos, né? Que o primeiro elemento após o zero seja 1. Tem um outro detalhe dessa construção também, que é o seguinte. Vocês vão falar, mas por que tem que ser 1 logo na segunda coluna? A cada vez que a gente vai aplicando o método, mais distante do início, nós vamos ficar com números diferentes de zero, ou seja, primeira linha, o primeiro elemento é diferente de zero. Na segunda linha, o segundo elemento é diferente de zero. Na terceira linha, o terceiro elemento vai ser diferente de zero. Então, aqui na terceira eu já tinha zero, agora o meu objetivo é tirar esse menos 5. Então, nesse primeiro momento, vou repetir o que a gente já tinha feito, certo? E o nosso próximo passo agora é, considerando a segunda linha, eliminar esse menos 5 que está aqui. E como eu vou fazer isso? Se eu multiplicar a segunda linha por 5, esse 1 vai valer 5, e 5 menos 5 dá 0. Tá? Então, o próximo passo nosso aqui vai ser repetir a primeira linha, que é 1, 2, 3, 260. Repetir a segunda linha, que é 0, 1, 5 terços e 370 sobre 3. Mas eu vou gerar uma nova terceira linha, que eu vou colocar aqui do lado como que a gente vai fazer. Essa nova terceira linha vai ser igual a 5 vezes a segunda linha mais a terceira linha.
Fazendo isso, então, vai dar um pouco de trabalho, porque vão ter alguns valores ali que vão dar fracionários, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui na hora de fazer isso. Bom, 5 vezes 0 dá 0, mais 0, 0. Aqui. 5 vezes 1, 5, menos 5 dá 0. Agora, vou fazer a conta aqui acima, para ficar melhor. Eu tenho que fazer 5 vezes 5 terços. E depois eu somar isso com menos 11, que é esse valor aqui. Então, eu vou ter 25 terços menos 11, fazendo MMC dá 3, 25 menos 33 menos 8 terços. Então, esse valor aqui é menos 8 terços. Tá ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que multiplicar o 5 por 370 terços e somar com menos 750. Então, vai ser 5. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. 5 vezes 370 sobre 3 menos 750. Então, fazendo a conta aqui com o MMC, nós vamos ter 5 vezes 370, que dá 1.850 sobre 3 menos 750. Fazendo o MMC, que é 3, nós vamos ter 1.850. 750 vezes 3 dá menos 2.250. Ups, vou botar aqui em cima. Então, 1.850 menos 2.250 vai ser menos 400 sobre 3, tá? Então, esse valor aqui vai ser menos 400 sobre 3. Para finalizar o método, esse menos 8 terços não deveria estar aqui, deveria ser 1. E aí, a gente vai fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Para ser 1, eu vou dividir o menos 8 terços por ele mesmo, tá? Então, o nosso próximo passo aqui dentro do método vai ser repetir a primeira e a segunda linha. E agora, a terceira linha, a gente vai dividir todos os elementos por menos 8 terços. Eu vou indicar, então, essa operação aqui. L3 recebe L3 dividido por menos 8 terços, certo? E aí, vamos fazer a conta. 0 ali, né, no caso. 0 dividido por menos 8 terços vai dar 0. Então, esse aqui e esse dão 0. Menos 8 terços dividido por ele mesmo dá 1. E aí, o cálculo que ficou faltando para a gente vai ser, de fato, vou fazer aqui embaixo, o menos 400 sobre 3 dividido por menos 8 terços. Divisão de frações, repito a primeira, que é menos 400 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, menos 3 sobre 8. Daí, cancelando esse 3 com esse 3, o 400 e o 8 também dá. 400 dividido por 8 vai dar 50, tá? Então, menos vezes menos vai dar mais. O resultado dessa divisão vai dar exatamente 50. Então, a gente coloca aqui na terceira parte 50, tá? Bom, e aí? O
que a gente fez? A gente conseguiu que a primeira linha, o primeiro elemento diferente de 0 fosse 1. Na segunda linha, o primeiro elemento diferente de 0 também fosse 1. E na terceira linha, o primeiro elemento diferente de 0 também fosse 1. Considerando isso, agora a gente vai para o passo 2, que é resolver efetivamente o sistema. Que é a parte mais fácil, na verdade. A gente já fez todo o trabalho difícil, tá bom? Então, vamos aí ao passo 2. Resolver o sistema. Então, esse método de eliminação que a gente viu no passo 1 é o que nós chamamos de eliminação gaussiana ou eliminação de Gauss. Tá? Então, resolvendo o sistema, como é que faz isso? Como eu falei, esse sistema ele é equivalente ao primeiro, certo? Então, a primeira coluna equivale à variável A, a segunda coluna equivale à variável B e a terceira coluna equivale à variável C. Ou seja, se eu olhar para a minha terceira linha, eu só vou ter C igual a 50. Já sai o valor exato aqui. O lado após o pontilhado, lembrando, é o lado direito. Então, começando de baixo para cima, que a gente chama de retrosubstituição, sempre de baixo para cima. Na primeira equação, eu vou ter C, deixa eu só botar em preto aqui o lápis, C igual a 50, certo? Porque as outras duas variáveis sumiram. E o objetivo era justamente esse, a gente conseguir resolver com facilidade. Então, C igual a 50. Na segunda equação, eu vou ter B mais 5/3 de C igual a 370 sobre 3. Só que agora eu já sei que o C vale 50, então vou ter B mais 5/3 vezes 50 igual a 370 sobre 3. Vou colocar aqui ao lado. Daqui eu posso dizer que o B vai ser igual a 370 sobre 3. 5 vezes 50 dá 250, menos 250 sobre 3. Então, o B vai ser 370 menos 250, vai dar 120 sobre 3, que dá um valor exato, que é 40. Então, o B vale 40. Certo? E aí, por fim, vamos à última equação para achar o valor do A. A última equação é A mais 2B mais 3C igual a 260. Então, A mais 2B mais 3C igual a 260. Daqui eu tenho, então, o A que eu não sei, mais 2 vezes 40, mais 3 vezes 50 igual a 260. Daqui eu tenho, então, A 80 mais 150 igual a 260. 80 mais 150 vai dar 230. Então, A é 260 menos 230, que vai dar 30 unidades. Ou seja, nós queríamos saber a quantidade de unidades envolvida aqui nesse exemplo, né? Então, qual o preço unitário do componente fabricado por cada uma das marcas? O preço unitário da marca A é 30, o da marca B é 40 e o da marca C é 50. Embora o método seja extremamente longo, né, comparado à resolução do sistema 2x2, ele é um método eficiente, bem interessante para resolver sistemas 3x3. Existem outros, você pode tentar inclusive fazer substituição num sistema de 3 equações e 3 variáveis, mas esse método ele é interessante porque ele é extremamente algébrico, intuitivo, e a gente consegue chegar nos resultados sem muita dificuldade depois que o processo da eliminação gaussiana foi realizado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau!